Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Isaías. Retomando a sessão da parte da tarde do dia 2 de dezembro, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Vamos para o processo agora, da pauta número 40, recorrente Fazenda Nacional, interessado de Gui Confecções. É de minha relatoria, o processo está na pasta. Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, acórdão 1103.00715, proferido pela terceira turma ordinária da primeira Câmara da primeira sessão, em 3 de 7 de 2012, por meio do qual decidiu, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo para reduzir a multa isolada em decorrência da compensação considerada não declarada, conforme previsto no 18 da 10.833 de 2003, para 75%. A adesão recorrida foi consubstanciada na ementa que eu abaixo transcrevi. Dessa decisão, o interessado apresentou recurso especial, que teve segmento negado, em razão da não observância dos pressupostos de admissibilidade. O despacho está lá nas folhas 395 e 398. Cientificado, sujeito passivo do despacho que admitiu o recurso da Fazenda, apresentou contrarrazões, conforme termo de solicitação de folhas 361. O presente processo versa sobre o lançamento de multa isolada, conforme previsto no 18 da 10.833 de 2003, em decorrência de compensação considerada não declarada, em razão de que os créditos não se referiam a tributos administrados pela Receita, no caso, era Eletrobras, obrigações da Eletrobras. A DRJ manteve integralmente a exigência, conforme se extrai do voto relator ad hoc, que não integrava o colegiado que proferiu a decisão, mas lavrou o voto com base nos elementos disponíveis no processo na ata da sessão de julgamento, a turma ACO decidiu dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o percentual de 150% para 75%, por entender que não se configurou as hipóteses previstas nos artigos 7.1 a 7.3 da 4.502/64. As razões da interposição do presente especial pela Fazenda decorrem da exclusão da multa qualificada, em razão do crédito informado em decompte não ser passível de compensação expressa, por expressa disposição legal e da configuração de evidente intuito de fraude, com base no 18 da 10.833 de 2003 e artigo 44.2 da 9.430. Na PFN, que a decisão recorrida não apresenta a melhor solução para o caso, ao não manter a multa qualificada, conforme hipóteses previstas no 18 da 10.833. E conforme paradigmas de divergências, acórdão 1802.002153, 1803.01.096, que, diante de situações análogas, mantiveram a multa qualificada. Em contrarrazões, o sujeito passivo defende a manutenção da decisão recorrida em razão da ausência de má-fé ou ocorrência de ação praticada com dolo ou fraude. Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o presente recurso especial para reformar o recorrido. O recurso foi admitido conforme despacho de folhas 338 a 342, em agravo, tá? É o relatório. Então, no voto, no tocante ao conhecimento, eu adoto as razões do despacho de agravo e conheço do recurso interposto pela PGFN. Quanto ao mérito, conforme relatado, a matéria submetida à Câmara Superior diz respeito à imposição da multa qualificada na hipótese de compensação considerada não declarada. Vale dizer que a imputação da multa isolada é matéria preclusa, dos 75%, tendo sido mantida pela decisão recorrida e o recurso especial teve segmento negado pelo despacho de exame de admissibilidade. Igualmente, é preclusa a impossibilidade de restituição das obrigações da Eletrobras, conforme súmula 24 do CARF. Então, transcrevo a súmula. Vale dizer que o 18 da 10.833 de 2003, a época do lançamento, tinha a seguinte redação. Transcrevo a redação do 18. Aqui, eu sigo. Cumpre-me ressaltar que as hipóteses em que uma compensação é considerada não declarada encontram-se prevista no parágrafo 12 do artigo 74 da 9.430, efetuado pela 11.051 de 2004, sendo elas. Então, 12 também transcrevi. Na letra E, não se refere a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita, incluída pela 11.051 de 2004. A turma ACO interpretou que, embora o crédito não se refira a tributos administrados pela RFB, uma vez não caracterizada qualquer das hipóteses aqui previstas no 7.1 a 7.3 da 4.502, a multa isolada deve ser aplicada no percentual de 75%. Todavia, os entendimentos manifestados nos acordos paradigmas colacionados pela Fazenda, que tratam do mesmo tipo de crédito,
obrigações da Eletrobras, concluíram no sentido de manutenção da multa qualificada. Então, o paradigma 18022153, mesma situação. Na mesma linha, o 1803001096, também, mesma situação. Retornando-se ao caso concreto, observa-se que a hipótese que ensejou o lançamento, crédito que não se refira a tributos administrados pela RFB, enquadra-se na hipótese do parágrafo 4º, artigo 18, com redação atribuída a 11.196 de 2005. Com base nesse mesmo dispositivo, poder-se aplicar multa de 75 para compensações não declaradas ou de 150 nos casos de evidente intuito de fraude definidos no 717273. Embora a argumentação da Fazenda Nacional no recurso faça menção à intenção deliberada de lesar a Fazenda Pública, teria ficado caracterizada pela tentativa do contribuinte de compensar seus débitos com créditos inexistentes, valendo-se do expediente de inserir sistematicamente nas declarações de compensação informações que não correspondiam à realidade dos fatos, para que a transmissão não fosse bloqueada pelo sistema, que de fato caracterizaria uma conduta dolosa, com exteriorização de vontade e consciência para atingir o fim de extinção do crédito tributário. Essa conduta não se verifica na concisa descrição dos fatos que integram o auto de infração. Na descrição dos fatos, não vislumbrei elementos que caracterizem os elementos de vontade e consciência, apenas menção ao artigo 18 da 10833. A jurisprudência da Câmara Superior ratifica o entendimento manifestado pela Tomacó, inclusive com o recentíssimo acórdão 9101-5228, proferido na sessão de 11 de novembro. Então, está aqui, eu trago também a ementa. Aí mais depois da ementa, dessa forma, inexistindo no lançamento qualquer descrição de conduta dolosa praticada pelo sujeito passivo que caracterize evidente intuito de fraude, definido nos termos do 717273, da Lei 4.502, a multa a ser exigida deve ser aquela fixada no inciso 1 do 44 da 9.430, ou seja, neguei provimento ao recurso da Fazenda. Então, eu conhecia do recurso da Fazenda e neguei provimento. A relatória, né, matéria já conhecida, as decomps foram apresentadas em papel, enunciavam qual era o direito creditório que foi utilizado, né, não houve falsidade, e, para além disso, como bem observou a relatora, a motivação da acusação fiscal não deixa sequer a gente presumir qual foi o motivo da qualificação da penalidade, de onde se infere, como nesse precedente citado, que foi tão só em razão da natureza do crédito, né? Existindo fraude. Correta a desqualificação, acompanhe para negar provimento. Conhecer e negar provimento. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Também acompanho a relatora. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Bom, então, foi conhecido por unanimidade, negado provimento por unanimidade. Vamos passar para o 41, que é a recorrente Fazenda Nacional, interessada em MMJL Comercial Limitada. Também é da minha relatoria. Vamos lá. Recurso especial da Fazenda Nacional, interposto em face de decisão proferida pela segunda turma ordinária da quarta Câmara, no acórdão 1402001552, na sessão de 11 de fevereiro de 2014, por meio do qual o colegiado, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a multa qualificada. O processo cuida de autos de infração, de RPJ, CSL, PIS e COFINS, decorrente de omissão de receitas relativos ao ano calendário de 2007. Conforme narrado pela autoridade fiscal, o contribuinte não apresentou DIPJ referente ao período, nem DCTF com a indicação dos débitos. Verificou-se ainda que a empresa não mais se encontrava no endereço cadastral fornecido da Receita Federal, de modo que a fiscalização foi iniciada com a intimação do sócio e a fixação de edital. A empresa foi intimada a apresentar os livros contábeis e fiscais, bem como documentos constitutivos, além dos extratos de reparos efetuados pelas operações de cartão de crédito. Decorrido o prazo estabelecido sem qualquer resposta, a fiscalização promoveu reintimação da empresa, que não apresentou livros de entradas e saídas então apresentou o livro de entradas e saídas do ICMS, contrato social e parte dos extratos solicitados.
Dada a ausência de informações completas, a autoridade fiscal emitiu RMF, né, que já está aqui, eu escrevi por extenso, mas estou abreviando aqui na minha fala. As operações de cartão de crédito e com base nos dados obtidos. O contribuinte foi intimado a demonstrar individualmente, mediante documentação idônea, o motivo das divergências detectadas. Como não houve manifestação do contribuinte, a autoridade fiscal arbitrou o lucro da empresa, considerando os valores informados pelas operadoras de cartão de crédito como receitas obtidas. Foi aplicada a multa qualificada de 150%, pelo fato do contribuinte não ter apurado ou recolhido em DIPJ e DCTF montante dos tributos devidos. Com a ciência das autuações, o contribuinte apresentou impugnação, na qual veiculou os seguintes argumentos. Então, na impugnação lá na DRJ. DRJ São Paulo julgou por unanimidade de votos improcedente a impugnação apresentada. Com a ciência, o contribuinte apresentou o voluntário, no qual basicamente reiterou os argumentos da impugnação. E aí veio a decisão da turma ordinária, segunda turma da quarta Câmara, por meio do Acórdão 1402, que decidiu por unanimidade de votos dar parcial provimento, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 75%. A ementa transcrevi aqui. Aí, abaixo, a Fazenda Nacional, com ciência da decisão, apresentou recurso especial de divergência, folha 791, contra o afastamento da multa qualificada a partir de argumentos que podem ser assim resumidos. Então, a Fazenda diz que trata o típico caso de dolo reiterado, casado pela prática do mesmo ilícito por diversos períodos com a omissão de valores significativos. No caso concreto, faz-se mistério examinar se a materialidade da conduta se ajusta à norma inserida nos artigos 402 de 64, que remete ao 9430, no 44.2. Como visto, restou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada a partir da conduta de deixar de declarar parcela significativa de seus rendimentos. De fato, ao não declarar suas receitas, o contribuinte praticou omissão dolosa, tendente a impedir o fisco de tomar conhecimento da ocorrência de fatos geradores, revelando assim a intenção deliberada de se eximir do pagamento de imposto de renda. O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade, de folhas 810, lhe deu seguimento. O contribuinte e o sócio principal foram intimados da decisão conforme a R, mas não se manifestaram. Então, conhecimento. Trata o caso de matéria devolvida à Câmara Superior, tendo em vista a qualificação da multa de ofício para 150%, em face da caracterização pelo fisco de conduta dolosa da empresa, tendo em vista ter sido necessária circularização via decreto para se apurar a movimentação financeira da empresa e apurar o lucro por meio do arbitramento. Verifica-se no disposto no recorrido sobre a matéria vertente. Com isso, para qualificar a multa proporcional de ofício, a autoridade fiscal deve identificar e comprovar a ocorrência da conduta dolosa de jeito passivo, ou seja, o ânimo do agente prejudicar, fraudar a conduta intencional perniciosa. Em outras palavras, exige-se convicção por meio de um conjunto probatório suficiente de que o sujeito passivo agiu de má fé, cometeu conduta dolosa de sonegação e ou fraude. Vale notar que a necessidade de prova cabal do cometimento do ilícito fiscal, que envolva sonegação ou fraude como condição para a qualificação da multa de ofício, tem sido reconhecida na jurisprudência mais atual deste Conselho. Por essa razão, a qualificação da multa de ofício só tem sido permitida quando efetivamente se verificam procedimentos fraudulentos que envolvam adulteração de documentos comprobatórios, notas fiscais falsadas, notas frias, notas fiscais paralelas, notas fiscais fornecidas a título gracioso, contabilidade paralela, conta bancária fictícia, falsidade ideológica e laranjas, enfim. No caso presente, não há registros de documentos falsos, inidôneos, fraudes em registros contábeis ou de qualquer natureza. Pelo contrário, como consta do relatório fiscal, as receitas por presunção legal apuradas através dos extratos fornecidos pelas operadoras de cartões de crédito foram escriturados pela contribuinte no livro de saída de ICMS entregue à fiscalização. No tocante aos paradigmas, temos o seguinte. Então, esse é o recorrido. Paradigma. O 101.96.757. No presente caso, observa-se que a pessoa jurídica fiscalizada sequer registrou a existência de contas bancárias sob exame, deixando à margem da contabilidade depósitos bancários em montante superior a 20.052.558,71 nos anos de 2002 a 2004. A própria contribuinte em petição, de folhas 1.664, admite que as contas bancárias estavam à margem da contabilidade. De acordo com as planilhas de folhas 176 e 162, os valores contabilizados não chegam a 10% dos valores movimentados em instituições financeiras de titularidade da contribuinte, caracterizando dessa maneira a intenção fraudulenta. No 1202-0086,
Aí vem. Porque se vocês colocarem o 1202, 0086, eu não achei. Aí eu fui pelo número do processo. Aí eu achei, porque o contribuinte juntou o paradigma. As irregularidades apuradas pelo fisco justificam a imposição da multa qualificada. A empresa manteve durante meses consecutivos movimentação financeira em conta corrente bancária relativa a faturamento com cartão de crédito sem declará-la. Incabível, portanto, a alegação de que a multa qualificada teria sido imposta, tendo por base a presunção legal de omissão de receitas pela falta de comprovação da origem de depósitos bancários, tendo a fiscalização indicado como motivo caracterizador da fraude a sistemática de omissão de receitas de valores relativos à venda por meio de cartão de crédito. Por pertinente, o relatório da ação fiscal transcreva os seguintes fundamentos que levaram o autuante a qualificar a multa para 150%. Com a finalidade de se eximir do pagamento, do recolhimento dos tributos federais, a fiscalizada omitiu receitas de sua atividade para a RFB, na DIPJ apresentada espontaneamente, correspondente ao ano calendário de 2004, correspondente ao recebimento de vendas efetuadas através de cartões de crédito constantes dos extratos bancários de folhas 27 a 287. Assim, não conseguindo a recorrente demonstrar a inconsistência do lançamento fiscal, não trazendo à colação nenhuma prova que descaracterize a infração que lhe está sendo imputada, fica denotada a intenção de reduzir o pagamento por artifício doloso, sendo aplicável a multa de 150. No caso de ambos os paradigmas, a fiscalização demandou circularização, objetivando o aparecimento, seja da movimentação financeira à margem da escrituração da empresa, seja por meio da DECRED, também caso dos autos, e, portanto, com a qualificação da multa de ofício. Nesse sentido, demonstrada a divergência por ambos os paradigmas, eu conheço do recurso da PGFN. Você fica aqui em cima? Eu fiz alguma confusão aqui, gente, porque eu conheci do recurso, tá? Não sei o que houve. Eu conheci, tá? Então, alguma coisa deu na ementa lá que eu vou acertar, porque eu entendi que estava demonstrada a divergência. Me dá um segundo, tá? Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Só um minutinho, dá um segundo. Um segundo. Não, olha só. Eu conheço do recurso, a ementa em cima está errada, tá? Eu usei a ementa errada e vou acertar, tá? Então, eu vou fazer agora.
Pronto, a emenda está ajustada, eu conheço do recurso e se vocês quiserem fazer a votação do conhecimento, aí ou eu posso fazer o mérito logo. Então, pode fazer? Posso para o mérito? Tá. Então, vamos lá. Ai, me deu um susto agora. Vamos lá. Eu teria observação quanto ao conhecimento, mas Tem? acho que o pessoal precisa de mais tempo, pode ir para o mérito. Ah, então eu vou. É porque tá pequenininho também. Pode falar. Tá. Vamos lá. Se alguém quiser falar, é só me chamar, porque eu tô com a tela aqui na minha frente, às vezes não consigo olhar para a chamada. Bom, então vamos lá, para o mérito. Diante da matéria devolvida, ser multa qualificada de 150, algumas circunstâncias trazidas pela decisão da DRJ merecem destaque, se não vejamos. A situação presente é daqueles que ensejariam o acesso à movimentação financeira do contribuinte à vida com terceiros, no caso, com as administradoras de cartão de crédito. As circunstâncias, então. O contribuinte pessoa jurídica não se encontrava mais no endereço como cadastrado junto à RFB, há tanto que, para prosseguimento dos trabalhos, a fiscalização foi necessário fazer intimar as pessoas físicas que compunham seu quadro societário para efeito de apresentação do tanto solicitado. Uma intimação não bastou, sendo necessária a emissão de termo de reintimação neste último, já anotada a possibilidade de caracterização da hipótese de embaraço e fiscalização dos moldes 33.1 da 9430. No justo momento de ciência deste último, vem o contribuinte sócio e solicita a dilação do prazo, no que é atendido. Dizia-se da concomitância de procedimento fiscal com a Secretaria de Fazenda Estadual. Repita-se, foi concedido prazo suplementar ao contribuinte para apresentar o tanto que lhe fora requerido. Demais disso, o documento juntado às folhas 18, dos autos, digitalizados, surge sim a existência de um procedimento fiscal em curso no âmbito da Secretaria da Fazenda Estadual, mas dele não se pode concluir que quaisquer livros e documentos estivessem de posse daquela secretaria, mesmo porque, e até trata-se dito, documentos como de um termo de renotificação para justamente o contribuinte apresentar livros e documentos fiscais e informações. Significa, livros/documentos não foram apresentados também para a fiscalização estadual. 2 intimações, uma dilação de prazo e chega aos autos apenas cópia do contrato social e livro de registro de saídas. Sendo certo que o requerido fora do contribuinte sócio, desde sempre, livros comerciais obrigatórios e auxiliares, bem como livros fiscais que serviriam de assento para as operações da pessoa jurídica e ainda comprovante dos repasses por ela, pessoa jurídica, recebidos das administradoras de cartão de crédito. Livros de registro de saídas, mais registro da entrada da apuração do ICMS. Não esgota toda a extensão semântica incerta em livros comerciais obrigatórios e auxiliares, bem como livros fiscais, vídeo, livro diário, por exemplo. Com respeito ao ano calendário de 2007, o interessado ficou omisso quanto à entrega, transmissão, seja da DIPJ, sejam das correspondentes DCTFs e mais. Para aquele ano calendário, não se identificou o pagamento de título de RPJ, CSL, contribuição PIS ou COFINS. De outra banda, o registro de saídas, então colacionado aos autos, com referência ao mesmíssimo ano calendário, aponta o ingresso de expressivo numerário a título de receita decorrente de operações mercantis para o ano de 2007 das operadoras de cartão de crédito e de crédito. Disto, se não há pagamento, coisa que seria de se esperar em função dos signos de riquezas antes referidos, considerado o teor do 26, parágrafo 1º da 9430, de 27 de dezembro de 96, opção de apuração do imposto de renda pela sistemática do lucro presumido, que, enfim, não se manifesta, a forma de apuração do imposto de renda para o ano calendário de 2007 respeitaria, a princípio e de início, a sistemática do lucro real. De outro lado, como uma possível escrita fiscal contábil só sobreveio à vista do livro de registro de saídas, afastada também fica a hipótese de apuração da renda, do imposto de renda com base no lucro real, onde se conclui pela correção da aplicação do arbitramento. Por igual motivo, é que se realiza também a hipótese do 33.1 da 9430, sobre a qual, inclusive, o contribuinte já foi alertado no curso do procedimento, a qual a sua sorte configura uma situação, dentre outras, que prejudica o exame de informações relativas a terceiro, este contribuinte, constante de bancos de dados de instituições financeiras equiparadas, administradoras de cartão de crédito, como indispensáveis ao curso do procedimento fiscal já instalado.
Assim, está no artigo 2º, parágrafo 5º, combinado com o 3º, 7, ambos do decreto 3724 de 2001, a redação que lhe fora conferida pelo decreto 6.104 de 2007. Daí a redação para expedição da RMF às operadoras Banpar e Cielo. Mais uma circunstância justificar a emissão de RMFs, considerando o procedimento no seu início, isto é, antes de solicitadas quaisquer informações a terceiros, com as informações disponíveis do presente contribuinte nos sistemas informatizados da RFB. No caso, a Decred indica o repasse de 5.502.000 por obra e arte das administradoras de cartão de crédito. 2. A circunstância do interessado encontrar-se omisso com respeito à DIPJ, sempre à vista do ano de 2007, o que aí se constata ter havido uma movimentação financeira superior 10 vezes a renda disponível declarada, que no caso foi nenhuma. O segmento, entre aspas, antes e imediatamente referido, é trecho do inciso 1, primeira parte do parágrafo 2º do artigo 3º do decreto 3724 de 2001, que cuida de caracterizar indícios de interposição de pessoas. Ainda que ao final dos trabalhos de fiscalização tal hipótese não se tenha reificado, o fato é que ela surge como possível no início do procedimento fiscal, o que rende espaço para a incidência do que posto o artigo 3º, 11 do decreto 3724 de 2001. Como se disse, mais uma razão para a expedição das RMFs. Enfim, o presente contribuinte, sob fiscalização, cientificada pessoa jurídica em 23 de junho de 2010 para um edital afixado em 8 de junho de 2010 e cientificado sócio por via postal em 10 de junho de 2010, conforme folha 5 e 6 dos autos digitalizados, omisso no ano calendário de 2007 com respeito à apresentação e transmissão da DIPJ e respectivas DCTF sem acusar pagamento que seja a título de RPJ, CSL, PIS, COFINS, contra quem se levanta nele haver existido o trato da receita operacional, assim apontada, único apresentado, bem como na Decred, que ainda instado a tanto não relaciona todos os livros contábeis e fiscais a que é obrigado, mas, como se dizia, um contribuinte nessa situação rende em seja o arbitramento do lucro que justifica a emissão da RMF. E apenas para fechar esse tópico, não é um caso do mandado de procedimento fiscal MPF nascer desde logo, já consignar a autorização para a colheita de informações junto a terceiro. Dita a amortização, cabe instrumento formalizador próprio, nomeado requisição de movimentação financeira e tem como requisitos a prévia existência de um MPF, a caracterização da indispensabilidade das informações que, com o instrumental, se pretende colher junto a terceiros, quanto à caracterização do dolo elemento subjetivo constitutivos dos tipos infracionais tributários nomeados por fraude, sonegação e conluio, como estatuído, respectivamente 717273, diga-se que a coleção das circunstâncias presentes nesses autos permite até então concluir pela sua presença. Numere-se para não perder o foco. Aí, isso tudo decisão da DRJ. O contribuinte, com respeito ao ano calendário de 2007, encontra-se omisso com respeito à entrega da DIPJ, DCTFs, bem como não há registro de pagamento algum a título de RPJ, CSL, PIS, COFINS. Significa, o interessado não disponibilizou e era obrigado a tanta informação alguma à RFB no que toca à apuração do imposto de renda devidos e reflexos. Fala-se de um ano calendário inteiro, 4 períodos de apuração para o RPJ e a CSL, 12 períodos de apuração para a contribuição do PIS e da COFINS. O signo de riqueza, então, encontrado é da ordem de milhões de reais, no caso, 5.502.808,56. A vinda aos autos do informe de terceiros, administradora de cartão de crédito, dando conta da existência de repasse de numerário, é compatível com o que o próprio contribuinte já vinha anotar em seu livro de registro de saídas, isto é, apurou-se receita decorrente de suas atividades comerciais, enfim, não revelados à receita pelo meio próprio obrigatório. Em sua conclusão, largo curso da omissão de prestação de informações à RFB, 4 períodos de RPJ e da CSL, 12 períodos de PIS e COFINS, o montante de riqueza de 5.502.808,56, ter o contribuinte tratado como tal numerário como se receita fosse. Permite e autoriza, assim, a concluir e estar-se longe de simples erro, equívoco, mas incerto no campo intencional, desconfigurado a impedir ou retardar parcialmente conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação. E por aí
eu termino a transcrição da DRJ, ainda fala aqui da lei 9.430, dos 71 a 72, 73, e por seu turno, aí sou eu, né? O acórdão recorrido entendeu que não deveria ter por qualificada a multa de ofício, em face de não haver registros de documentos falsos, inidôneos, fraudes em registros contábeis ou de qualquer outra natureza. Pelo contrário, aduziu, como constava do relatório fiscal, as receitas, por presunção legal, apuradas através dos extratos fornecidos pelas operadoras de cartões de crédito, foram escriturados pela contribuinte no livro do ICMS entregue à fiscalização. Não haveria justificativa que tivesse condão a qualificar a multa de ofício. Bom, data máxima vênia, não foram trazidos ao conhecimento do fisco federal nada, né? Não importa se o fisco estadual tinha conhecimento da movimentação financeira, a meu ver. Inexiste, em caso, declaração inexata ou ausência de declaração. O que depreendo foi a falta de vontade de declarar a receita depois de que tudo acima foi trazido pela DRJ. Então, nesse sentido, eu dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Eu conheço, porque são situações de decrédito, situações que foram necessárias, RMF, foi necessário impulsionar a fiscalização para que dela tomasse à frente, não foram situações que o contribuinte trouxe para o conhecimento do fisco, portanto, eu conheço do recurso e dou provimento por tudo que o colega na DRJ colocou e eu corroboro. É o meu voto. Vamos lá. Primeiro conhecimento, né? Esse paradigma 12020086, eu já o admiti em circunstâncias semelhantes no acórdão Rio Vermelho 9101004724. A observação que eu fiz naquela ocasião foi que o relatório desse paradigma, evidencia que a exigência lá analisada se reporta apenas a um ano calendário e a reiteração não foi suscitada pela autoridade lançadora. Apesar disso, a reiteração foi invocada no acórdão, nesse paradigma, para manutenção da qualificação da penalidade. Lá também era vendas pagas com cartão de crédito, à margem da tributação. Então, entendo que esse paradigma tem similitude fática suficiente, inclusive deixa de fazer qualquer referência em relação a outro paradigma, embora ele também tenha alguma similitude suficiente. E aí já avanço nessa análise da admissibilidade, já avanço num aspecto que para mim é relevante no mérito, né? A acusação fiscal, ela demonstra lá que a contribuinte não apresentou declarações, que teve essa movimentação de cartão de crédito. Quando aborda representação fiscal para fins penais, ela menciona, apesar de considerarmos que as informações prestadas pelos operadores de cartão de crédito por uma presunção legal, o fato de o contribuinte ter escriturado esses valores no livro de saída como venda confirma o fato desses valores efetivamente se referirem à venda e, como não declarados em IPJ e DCTF, tributos devidos em função do exercício do comércio, então faço a representação. Demonstra a intenção de eximir-se do pagamento de tributos. E multa qualificada, 150, nos casos de evidente intuito de fraude, portanto, aplicamos essa multa para as receitas apuradas. Então, aqui com todas as vênias a presidente e, por via reflexa, ao ilustre relator da DRJ, meu amigo, companheiro, parceiro mesmo dos meus estudos de qualificação da penalidade, especialmente, ouso divergir do meu querido Gleyber Menoni, para dizer que, nesse caso aqui, por tudo que já construí em torno de multa qualificada, o contribuinte que, nessas circunstâncias, deixa de recolher, mas não frauda a declaração, deixa de apresentá-las, ele chama a fiscalização, né? Ele diz para a fiscalização que não quer recolher. Então, nessas circunstâncias,
Eu não consigo ver fraude. Eu não consigo ver o evidente intuito de fraude. Eu nem sei em qual hipótese. Sonegação não enxerga. Sonegação, por exemplo. Sonegação você não enxerga. Porque a questão para mim, nesse ponto que o Gleiber você falou, o Gleiber trouxe, é a questão da sonegação, é o ponto que é muito tênue, né? A linha do que é e não é sonegação, né? Então, os fatos, eles são importantes, eu achei que o Gleiber foi muito feliz de trazer esses pontos todos no voto dele, por isso eu adotei, porque realmente é uma linha muito tênue do que é sonegação ou não. Então, eu realmente corroboro, né, cada palavra, tirando o D com apóstrofe, mas eu corroboro tudo que ele falou ali. Por isso que, realmente, eu tenho também minhas premissas em relação à qualificação, mas, nesse caso, eu entendi que deveria prevalecer. Esse é o contribuinte que sabe que auferiu receita, escritura nos seus livros e deixa de recolher, mas não apresenta declarações à fiscalização, à Receita, para induzi-la no sentido de que não teria apurado esses valores. A representação fiscal para fins penais é fundamentada no segundo inciso 1, fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens para eximir-se total ou parcialmente do pagamento de tributo. Ele não pagou, então eu tenho muita dificuldade, principalmente numa acusação desse tipo, né? Talvez se fosse construído algo no sentido da reiteração, né, com a motivação mais consistente, mas nesse conjunto aqui de evidências, eu não consigo decidir o processo com base nos fatos. A motivação me afeta significativamente. A motivação posta pela fiscalização. Essa afirmação geral de que a multa se aplica nos casos de evidente intuito de fraude, eu preciso de um pouco mais. Eu preciso de um pouco mais para manter essa multa qualificada. Ainda mais quando incompatível aqui, me parece, com o segundo primeiro da 837, porque ele não apresentou declarações. Então, para mim, é muito difícil nessas circunstâncias manter a qualificação da penalidade, eu preciso ter mais motivação. Se fosse pela leitura aqui da decisão da DRJ, talvez eu até mantivesse, né? A reiteração está posta aqui, né? A significância está posta aqui, mas estão postas só na decisão da DRJ, não estão no auto de infração. Mas eu vou contextualizar, porque a decisão da DRJ, ela também pode traduzir, muitas vezes, o que o TVF não traz. Então, assim, não é errado, nem tem nenhuma questão que refere a questão do auditor na DRJ, do julgador, trazer elementos que sustentem aquela situação do TVF. Então, assim, para mim, a reiteração, apesar de não estar, por exemplo, eu não olhei o fundamento da representação fiscal, até acho interessante a sua abordagem, mas o que eu vejo muito aqui, né, nesse âmbito, o TVF e subiu o recurso, subiu. Vou olhar o TVF, vou olhar o fundamento pelo qual, né, a multa foi qualificada, porque justamente o recurso da Fazenda é para restabelecer a qualificação. Então, esses são os meus pontos de premissas que eu olho. Mas eu concordo, claro, vamos em frente. Por isso, ressalva nenhuma ao conhecimento, porque foi exatamente o que aconteceu no paradigma 202.000.0086. Não havia acusação de reiteração de significância, e, apesar disso, o colegiado manteve a qualificação da penalidade. Então, é uma divergência interpretativa mesmo, né? Depende dos parâmetros de cada um para a sua decisão nesses casos, e como eu tenho exposto nos meus votos, né, sobre qualificação da penalidade, eu acho a motivação também é um parâmetro de referência para manutenção nesse caso aqui, então eu vou divergir para negar provimento, né, o recurso é da Procuradoria. Dar provimento, né? Perfeito. Não, é da Procuradoria, né? É negar. É da Fazenda, exatamente.
Perfeito. Vamos lá, conselheira Lívia, como vota? Acho que a Viviane congelou. Viviane? Bom, tá amarela aqui para mim, vamos ver. Mas tá... Vou tirar ela. Remover. Só um instantinho, vamos aguardar a conselheira Viviane retornar. Tá bom. Voltei. Voltou. Então, você ouviu o voto da conselheira Edelia? Ouvi. Tá. Conselheira Lívia, como vota, então? Concordo com a divergência da doutora Edeli, entendo que a fraude é declaração falsa. No caso, ele não fez declaração. Até para não fazer uma declaração falsa, ele não fez, né? Então, acho que foi uma omissão e não uma ação, e por isso eu não consigo estabelecer a fraude no sentido penal, que é o meu critério para a qualificação da multa. Mas, até com base nisso, eu teria observação quanto ao conhecimento, porque no caso dos autos, houve, e foi inclusive a base do arbitramento, exatamente o fato de não ter contabilidade, não ter declaração fiscal em presunto de nada, só tinha o ICMS. Então, foi essa a base esses são os fatos. No paradigma, o primeiro paradigma, ele fala, não registra as contas bancárias em exame, deixou da margem da contabilidade, quer dizer, o contribuinte tinha contabilidade, mas não registrou essas contas bancárias específicas. Foi o que eu também entendi do paradigma 1202.00086. Ele tinha contabilidade e não escriturou essa conta específica. Eu acho que é diferente do caso dos autos, que é não ter contabilidade, não ter escriturado nada. Então, ele não teve uma declaração falsa, o caso dos autos não houve declaração nenhuma. Então, por isso que eu não consigo conhecer. Mas, superado o conhecimento, eu acompanho a divergência da doutora Edeli. Ok, então a senhora não conhece a princípio, mas superado, então a senhora nega provimento. Perfeito. A doutora Viviane, como vota? Eu acompanho a relatora essa situação, né, faz a declaração, ter o registro para informar o ICMS, o que é o fisco estadual, e não informar a Receita Federal, considero suficiente para a qualificação aqui, no caso, com os elementos mais caracterizados de reiteração e relevância dos valores, tudo somando todos os elementos, eu considero suficiente. Então, acompanho a relatora. Ok, conselheira Amélia, como vota? Se as razões da DRJ estivessem no TVF, talvez também eu ponderasse um pouquinho mais, mas vendo só o TVF, realmente não tem a descrição efetiva da conduta praticada aí pelo sujeito passivo, né, de dolo, enfim. Então, eu acompanho aí a divergência da doutora Edeli. Tá, no conhecimento, a senhora tem alguma Eu ressalva? acompanho a relatora. Doutor Fernando, como vota? Presidente, eu participei do julgamento lá anterior, né? Mais ou menos recordo das circunstâncias, não fiquei muito confortável, mas não em razão do voto do relator, na verdade, porque eu olhando aquele caso, eu sabia que poderia ter se trabalhado de um outro jeito pela fiscalização, porque essa multa fosse qualificada, né? Eu não tenho problema, assim, não é porque não entrega a declaração, eu acho que às vezes isso aí pode até caracterizar a sonegação, dependendo da situação, e também a gente vai depender sempre da acusação, né, sempre de como o fisco fundamenta isso tudo. Tem chegado, a gente tem visto até com uma certa frequência, que os fundamentos da qualificação têm aparecido mais nos julgamentos do que na autuação, né? Então, esse é um caso bem característico, assim, que fica bem claro que
a gente olhando aqueles fundamentos que estão na DRJ, eu não tenho nenhuma dúvida que eu qualificaria, né? Os fatos eram, mas, infelizmente, do modo como foi construído no momento da autuação, eu acabo também pedindo vênia à conselheira relatora a votar com a divergência. Ok. E quanto ao conhecimento? Acompanho conhecimento. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Presidente, eu acompanho o conhecimento pelas conclusões e no mérito, um tema que a gente sempre gosta de falar, mas eu prometo que essa vez eu só vou votar e não vou rediscutir e reinventar a roda aqui, que a gente sempre gosta de falar desse tema. Eu acompanho a divergência da conselheira Edeli. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Minha posição é conhecida no tema, só registrando também muito breve que eu acho muito importante, principalmente hoje em dia, a gente estabelecer o que é exatamente, nem todo inadimplemento tributário é crime, nem todo inadimplemento tributário é sonegação. Então, eu acho que julgados nesse sentido reforçam, senão você aplana toda a postura de não pagar tributos à conduta criminosa, né? E em relação à situação da DRJ, eu acho bastante importante também de que a DRJ ela nunca poderia suprir as falhas, né, da fiscalização, porque aí ela estaria extrapolando a sua função de julgamento e indo para uma função de investigativo. Então, feitos esses registros, eu conheço sem ressalvas e acompanho a divergência. Obrigada, doutor Caio. Só para esclarecer que não é assim, o processo de julgamento na DRJ não se dá como suplemento do termo de verificação. O auditor, julgador na DRJ, ele verificou as circunstâncias trazidas no TVF e dentro disso ele trouxe o entendimento dele, o que não tem nenhuma correlação em relação ao termo de verificação e o complemento, isso não existe. É só uma interpretação do julgador com a qual adotei para o meu voto, deixando isso muito claro. Então, vamos lá. Conhecimento, conhecido por maioria, vencida a conselheira Lívia, e o conselheiro Toselli votou pelas conclusões, certo? No mérito, foi negado o provimento por maioria, vencida a relatora e Viviane, que negavam, que davam provimento, certo? É isso? Né? Tá. Voto vencedor, então, vamos fazer o doutor Caio. Vamos mudar um pouco o doutor Caio, tá? Tudo bem? Que o doutor Caio tem feito muita multa qualificada. E doutora Edeli, a senhora quer falar? Pois não. Vou pedir conclusões também no conhecimento e declaração de voto, se der tempo. Dever dele. Então, vamos lá. Conhecido por maioria, vencida a conselheira Lívia, conselheiro, pelas conclusões, conselheiro Edeli e conselheiro Toselli. Quanto ao mérito, negado o provimento por maioria, vencida a relatora e Viviane, voto vencedor no conhecimento. Voto vencedor no mérito, conselheiro Caio e dever Edeli, certo? Legal? Fernando, pois não. Quer fazer dever? Não, presidente, só vou deixar que eu acompanhei a divergência, então, pelas conclusões, porque conclusões eu sei que o Caio... aonde? No voto mérito, vencedor. No mérito. Voto vencedor, que eu acompanhei o voto vencedor pelas conclusões, porque o Caio tem uns parâmetros um pouco mais fechados em relação a... Eu acho você está falando do recorrido. Peraí. Você está falando do recorrido ou você está falando do meu voto? Você tá. Entendi, porque o Caio vai fazer o voto vencedor. Entendi. Tá. Daí eu acho que até a declaração de voto da conselheira deles chega um pouco mais próximo do que eu penso, só vou colocar que é pelas conclusões. Tá, tudo bem. Conselheiro Deli, pode falar. Conselheiro Caio depois. Pode falar, conselheiro Deli. Acho que o Caio vai falar a mesma coisa que eu. Apesar dele ser o voto vencedor, ele tem que expressar os fundamentos vencedores, né? Que, na verdade, como votamos juntos, eu, Amélia, Fernando e Toselli, né? Eu acho que Lívia e Caio que votaram diferentes. Posso? Tá certo? Então, posso proclamar sem as conclusões do doutor Fernando. Como está... Caio, a mãozinha do Caio está levantada. Não, Caio, não, pode falar.
Presidente, não é querendo me eximir, até porque eu acho uma honra fazer voto vencedor, mas eu acho que, diante dessa circunstância, como a Edili já vai apresentar DV e a posição Ela dela... não sabe se vai ter tempo de fazer, mas o senhor pode fazer o voto vencedor, que já, como tem que ficar consignada a conclusão da maioria, então pode fazer, tá? Era isso que eu ia sugerir, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, vamos em frente. Não entendi. Você para mim ou para ele no final? O voto vencedor? Não, o voto vencedor com Caio. Tá? Então, vamos lá de novo. Conhecido por maioria, vencida a conselheira Lívia. Conselheiro Toselli, conselheira Edeli, conselheiro Toselli, pelas conclusões do conhecimento. No mérito, negado provimento por maioria, vencidas, relatora e Viviane. Voto vencedor no mérito, conselheiro Caio, DV Edeli. Certo? Ok? Perfeito. Então, vamos... Deixa eu pensar aqui. Isaías, pode parar a gravação, por favor.